Governança de dados é um dos temas que mais cresceu no ano de 2025, principalmente pela camada, olhando para a inteligência artificial, agente AI, algoritmos e tudo que a gente vem acompanhando de maturidade do mercado dentro da área de dados. E para falar sobre governança, a gente trouxe uma pessoa aqui que é a Tereza, que vai se apresentar um pouquinho aqui para a gente. Tereza, fala um pouquinho para a gente sobre a sua jornada. Quanto tempo você já trabalha com governança de dados e qual que é a sua importância para o ano de 2025? Bom, eu estou dentro da área de dados há mais de 20 anos, em governança há mais ou menos uns 10 anos. E a governança de dados ela é estruturante, ela precisa estar envolvida ali nos temas de inteligência artificial. Na verdade, ela é um tema que é viabilizador para que as estratégias de inteligência artificial sejam executadas da melhor forma possível. Você sentiu mesmo que houve esse aumento pela busca de governança de dados, principalmente no último ano, vindo da inteligência artificial, ou é algo que a gente já falava há muito tempo, mas sempre colocou ali debaixo do tapete essa grande realidade de muitas empresas do mercado? Você sentiu que realmente houve esse aumento? Eu senti que há um maior interesse na governança de dados, mas é que ainda falta engajamento e conhecimento no tema. E hoje, quais são as ações assim que você já promove? Que eu sei que você tem algumas novidades para contar aqui para a gente, né? Principalmente para quem te acompanha, quem já está com você nessa jornada aí de mais de 10 anos, quase 20 anos dentro da área de tecnologia. Muita coisa mudou, mas conta aqui para a gente um pouquinho sobre. Bom, eu tenho um grande anseio de que o tema de governança de dados ele seja um tema muito mais profissionalizado dentro do mercado. Hoje a gente tem algumas faculdades, alguns cursos, algumas formações que formam engenheiros, que formam diversos profissionais, mas a gente acaba deixando de lado a estrutura dos dados. Então, eu tenho ideias e projetos que a gente tenha um grande evento sobre governança de dados como centro, né, do assunto, e dentro disso a gente reverberar para um data hub de governança de dados, em que vai ter todos os temas, a gente vai ter pessoas que estão envolvidas com temas de governança, que de alguma forma contribuem com temas de governança, e a gente tem informação, cursos, e aí para que de fato a gente tenha profissionais formados em governança de dados. Isso é super interessante. Eu espero estar lá nesse evento com toda a comunidade Data Hackers. Mas essa necessidade, você sente que é um pouco... O mercado não tem eventos voltados à governança? Você acha que é um tema que ainda as pessoas têm um certo medo de compartilhar? Existem pessoas que talvez queiram ir, mas não sabem muito bem quais são os canais, comunidades, para poder fazer essa formação? É por isso que vem esse evento ou não? O evento é para a gente juntar as pessoas que estão envolvidas em governança de dados, para que elas estejam no mesmo lugar, elas se conectem mais, por mais que a gente tenha diversas conexões aí, LinkedIn, né, diversos grupos, elas precisam estar no mesmo espaço para saber como que elas entram nesse mercado, como que elas se estabilizam nesse mercado e como é que elas buscam formação também. A gente precisa formar pessoas dentro de governança de dados e não ser um tema dentro de outro tema. Então eu vejo a sua necessidade e eu acho que esse evento é um pontapé inicial para isso. É muito legal, porque você, principalmente, eu que já acompanho um pouco da sua jornada, sou suspeita para dizer, principalmente do que a gente acaba vendo, de ter também mulheres falando não só na área de dados, de segurança, de governança de dados. A gente tem uma grande necessidade para que possa promover ideias como essa, mas eu estou curiosa realmente também para saber que esse movimento, teoricamente, nasceu de uma vontade da Tereza, que tem um impacto gigantesco com outros profissionais, e que é uma sementinha ali que está sendo plantada dentro desse processo, de tudo que você já vem acompanhando. Como que você se enxerga já para os próximos anos, olhando esse pequeno movimento que vem essa vontade, né, de dentro para fora? Olha, eu vejo que... Eu espero que esse movimento ele traga uma profissionalização para o tema de governança. Eu espero ver faculdades dando cursos e formando profissionais. Porque hoje não tem? Não tem. Mentira. Não tem. Hoje tem assim. E como que o profissional se forma nesse...
fazendo, atuando, estando no dia a dia. E aí ele vai se descobrindo. Geralmente é um profissional. Então, assim, geralmente é um profissional que está trabalhando numa área de dados e acaba se envolvendo com governança, e aí se vê nisso, se desenvolve, ou é algo que abre uma vaga e coloca uma pessoa lá. Olha, Não existe um caminho como engenharia, como arquitetura, como diversos outros temas. Então, ou às vezes, do que eu já vi, uma pessoa que está em cibersegurança e está ali meio que fazendo esse papel com outras frentes e outras áreas. sem muita estrutura, sem muito conhecimento, sem embasamento. Então, profissionalizar essas pessoas vai também trazer para o mercado a real importância desse tema. Então, hoje, se ele não é importante, é porque, de fato, ele é tratado como um tema secundário. Hoje, tem faculdades de tecnologia que tem uma aula de governança. Para dizer que tem minimamente ali, Isso. talvez por uma necessidade de mercado, Exato. Então, mas não tem uma grade literalmente para esse assunto. exato, exato. E a ideia é que a gente traga também uma opção de MBA em governança de dados. Então, o cara vai se formar e ele vai poder fazer um MBA e se formar em governança de dados. E aí eu acho que isso expande um pouco mais. E a gente também sair desse cenário de que as pessoas que estão atuando em governança de dados, elas não escolheram, elas foram escolhidas. Exato, mesmo. Meio que jogadas mesmo, literalmente, para assumir aquela cadeira. Isso, e o que eu almejo é que as pessoas queiram ser governantes de dados, né? Essa é a minha grande aspiração aí. Eu espero que a gente consiga, em pouco tempo, ter um hub disso. Por exemplo, a pessoa fala, eu quero... O que é trabalhar em governança de dados? E ela tem uma plataforma onde ela tenha o caminho. Que curso preciso fazer? Que tipo de formação? Que livros? Com quem eu devo me conectar? Onde eu devo estar, né? Então, falta isso. Acho que é isso que eu quero trazer para o mercado. Que legal. E aí, já para fechar esse tema, esse assunto, trazendo um pouco dessa visão de governança, que às vezes a gente está na área de dados, a gente sente essa necessidade, mas ao mesmo tempo a gente também não sabe por onde buscar, quais canais, quais são as pessoas, os profissionais que realmente são bons, até mesmo para trabalhar nessas organizações. Você enxerga, passando por várias empresas e consultorias que você também passou, vendo outros mercados, outras indústrias, você sente que as empresas também, cada uma tem sua própria governança, por uma necessidade, por uma estrutura, ou talvez por essa falta de padronização que falta no mercado? Então, a governança de dados, ela precisa ser moldável à cultura das empresas. Então, o que se aplica em uma não se aplica em outra. Mas temas importantes dentro da governança de dados que são estruturantes não pode faltar. Então, o que eu percebo assim é que cada empresa atua de uma maneira diferente, tem uma cultura diferente, mas nem sempre elas sabem que alguns temas estruturantes precisam estar bem desenvolvidos dentro das empresas. Então, às vezes ela foca um pouco mais em privacidade, às vezes um pouco mais em segurança, deixa a questão de arquitetura, de engenharia um pouco mais de lado, não olha a qualidade. Então, para cada empresa, para cada lugar, e para cada cultura e para cada momento, se aplica uma governança diferente. E faz sentido, porque a governança não é um padrão, né? A gente tem alguns frameworks, como por exemplo o Dama, que ele é um direcionador, ele não é um carimbo que você precisa seguir exatamente. Então, ainda assim, eu vejo que as empresas estão querendo fazer muita coisa, se desenvolvendo, mas falta essa estrutura, esse direcionador, que caminho a seguir. Fala-se muito sobre ROI, né? O ROI de governança, e para mim isso é algo muito, assim, me causa um certo incômodo, porque a gente... Você falando assim, é como se a governança só funcionasse se ela dá resultado, mas não é sobre o resultado. Não é sobre o resultado. É sobre cultura, é sobre padronização, é sobre responsabilização, sobre ética, né? O que a governança traz, ela não traz só a qualidade do dado, né? Ela traz um legado de informação, de estratégia, de política, de processo, de conhecimento, de letramento. Olha, né? Então, tem tudo isso, né? E como calcular o ROI disso? Ninguém pergunta como calcula o ROI da área de segurança da informação, como que calcula o ROI da área de compliance,
são áreas que já são estruturadas dentro das empresas. Governança precisa ser essa área também. É Exato. uma área estruturada dentro de todas as empresas. Esse é o que eu almejo. E para fechar com chave de ouro, diante de tudo que você já comentou aqui, qual que é a mensagem que você gostaria de passar, não só para as pessoas que estão assistindo a gente, ou até mesmo ouvindo a gente, literalmente, qual que é a mensagem que você gostaria que as organizações, que os líderes, principalmente, que estão nessa camada decisora, ou talvez uma provocação para toda essa liderança e também para esse mercado que precisa ter, ou está tentando encontrar uma possibilidade, ter minimamente uma estrutura de governança, qual que é a mensagem que você gostaria de passar? Olha, que não há caminho a seguir, né, olhando tecnologia, olhando tudo que a gente vem se desenvolvendo no mercado, né, sem governança de dados, né? Eu falo que a gente não consegue estruturar nenhum produto de inteligência artificial sem ter a certeza dos dados que a gente está usando, e sem ter a questão da ética, da segurança, né, do compliance de tudo isso. E a governança, ela é uma disciplina que é viabilizadora de tudo isso, né? Não podemos ter o estigma de que a governança de dados é uma área que vai travar os processos, muito pelo contrário. Ela vai abrir portas, ela vai abrir os olhos, né? Ela vai trazer celeridade a muitas coisas que às vezes as pessoas não estão tendo tanta consciência assim. Que legal. Eu acho que é uma área cultural, né? Uma área que Exato. mexe com a cultura das pessoas. Exato. Em todas as culturas, em todos os ambientes, de cima a baixo, para os lados, é muito disso que a gente quer ver. Ó, conta com a gente, né? Principalmente para que esse evento que você vai organizar aí para os próximos meses aconteça. E eu tenho certeza que a gente vai estar aqui também daqui a um tempo conversando e falando sobre tudo isso, pensando nesse primeiro evento que o mercado também precisa para poder ter um nível de maturidade no que tange a governança e outros assuntos também que possam ser colocados, até mesmo na formação de profissionais. Exato. Então a gente, né, eu estou preparando ali um evento até o final do ano para todos os governantes de dados, para a gente se encontrar e fazer esse elo e a gente se juntar e ter um grupo forte para o mercado também se sentir seguro com a governança de dados que nós temos, que a gente tem ótimos profissionais, pessoas extremamente inteligentes, mulheres voltadas em governança de dados, pessoas aplicando governança de dados aí, mas a gente precisa saber vender nosso peixe também. É isso mesmo, é sobre isso. E a gente finaliza por aqui com a Tereza. Obrigada, Tereza, por brigar com a gente. Foi muito bom a gente poder saber um pouco mais, entender um pouco mais sobre esse universo. E se você que está acompanhando a gente, acompanha a gente nas redes sociais, em todos os canais do Data Hackers, que assuntos como esse, com a Tereza, a gente vai compartilhar com você também. Aqui na descrição desse vídeo tem todos os detalhes, tudo que você está acompanhando junto com a gente, falando com essas lideranças, e a gente se encontra no próximo capítulo. Até mais.